Privilégio estarmos aqui, pelo privilégio, Pai, de termos o que dar, Senhor. Pedimos que o Senhor multiplique esses recursos, Pai, que possamos administrá-los da forma como o Senhor quer e não como nós queremos. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série Nos Passos do Mestre, Vida, Paixão e Ressurreição. E o tema de hoje é Achados e Perdidos ou Perdidos e Achados. Queria que você já abrisse a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós temos aí 3 parábolas nesse capítulo, e nós vamos explicar um pouco delas, vamos saber o que o Senhor tem para falar conosco por meio dessas parábolas. Lucas, capítulo 15, quem abriu, diz abrir. Quem não abrir, diz espera. Espero. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Meus irmãos, eu estou aqui só a misericórdia, porque eu não sei quantos aqui sabem, mas eu tive um problema de vista muito sério nos últimos meses aí. Problema de surdez depois de vista, tá a idade chegando. E a minha vista fica bem ruim de óculos. E hoje pela manhã o meu filho pequeno, o meu filho menor, né, na verdade 2 são pequenos, mas o meu filho menor pegou meu óculos e ele sumiu pelo apartamento com óculos. Agora há pouco eu recebi a mensagem que ele foi encontrado com vida dentro da pia. Mas eu estou aqui tentando enxergar as letras, certo? Amém? Todo mundo abriu? Vamos ler? A gente vai até o versículo 32. E vamos aí até o 7, você vai perceber que há uma parábola. Do 8 até o 10 a outra. E por fim a partir do 11. Diz assim no versículo 1: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E aqui Jesus inicia outra parábola. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Terceira parábola. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu.
mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor, te pedimos que o Senhor nos oriente nesse texto, a fim de que eu fale aqui não o que eu quero, mas o que o Senhor quer falar. Então, no nome de Jesus, que o Senhor purifique, Pai, tudo que eu comunicarei aqui agora, a fim de que somente a Tua palavra seja ministrada nesse lugar. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesse capítulo nós vemos aí dois tipos de pessoas. Na verdade, dois grupos de pessoas. Logo no início do capítulo 15, você vai ver que Jesus estava falando, existia um grupo que a Bíblia chama de pecadores, e junto com eles os publicanos, ele diz, haviam pecadores e publicanos, ao mesmo tempo que ele diz que existia também outro grupo, que ele chama de fariseus e mestres da lei. E é interessante que, segundo a tradição judaica, quem eram esses pecadores? Quando você fala assim, mas pecador não é todo mundo que está afastado de Deus? Só que para os judeus existia um grupo específico que eles chamavam de pecadores. Eram as pessoas que não seguiam as normas da sociedade, as normas morais, e eram geralmente pessoas que tinham uma vida digna de reprovação. Eram prostitutas, pessoas que consumiam substâncias psicoativas, pessoas que cometiam delitos, enfim. Eram aquelas pessoas marginalizadas na sociedade devido às suas atitudes. Eram as pessoas excluídas, mas não apenas porque nasceram de determinada forma, mas porque tinham práticas que eram reprováveis. E existiam também os que a Bíblia chama de publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Hoje em dia, quem trabalha na Receita Federal, na Receita Estadual, enfim, são pessoas de boa reputação, pessoas que ganham bem. Os publicanos também ganhavam bem, mas eles eram pessoas que eram excluídas pelo fato de tirarem muito das pessoas que tinham seus impostos cobrados. Então as pessoas não olhavam para eles com bons olhos. A gente vê vários exemplos desses na Bíblia, de pessoas que eram excluídas pelo fato de serem coletores de impostos. Existiam, porém, também, porque para os da tradição judaica, principalmente os fariseus, essas pessoas, Deus não olhava para elas, porque elas eram pessoas que trabalhavam para o Império Romano. E todo mundo que trabalhava para o Império Romano, necessariamente, se levantava contra a lei de Deus. Então, esses dois tipos de pessoas, os pecadores e os publicanos, eram pessoas que os mestres da lei e os fariseus reprovavam. Eles achavam que não eram pessoas dignas de se relacionar com Deus. Então, os religiosos não suportavam esse primeiro grupo. Está dando para entender? Eu estou falando rápido. Tinha o grupo A, que eram os pecadores e publicanos, e tinha o grupo B, que eram os fariseus e os que eram os mestres da lei. É interessante, gente, que, se você for ver, Jesus, ele uma vez demonstrou extrema ira ao ponto de ser violento. Vocês lembram quando foi? Na frente do templo, com chicote. Alguém lembra quando foi? Na frente do templo, fazendo o quê? Exatamente, que bênção, gente, glória a Deus, o povo lembra, né? Olha só, quando Jesus manifestou esse gesto de ira, existe uma coisa interessante. Segundo muitos teólogos, segundo a maioria dos teólogos, as pessoas que faziam essas vendas na frente, eram pessoas que tinham ligação com os fariseus e com os mestres da lei. Só eles tinham autorização para isso. Eram pessoas que tinham práticas religiosas. Jesus, em todo o seu discurso, ele sempre se levanta contra os fariseus e os mestres da lei. Por quê? Quem eram esses dois de quem Jesus tinha tanta agonia? Os fariseus eram aqueles que guardavam a lei e achavam que eles tinham proximidade com Deus pelo fato de conhecerem a lei. Então eles achavam que a relação deles com Deus era promovida não por graça de Deus sobre eles, era promovida porque eles sabiam como se chegar até Deus. Então eles julgavam as pessoas que não tinham as práticas iguais a eles e diziam: olhem para a minha vida, pronto, a minha vida é o referencial. Aqueles que não me copiam são esses imundos de quem Deus não se aproxima. Por outro lado, tinha os mestres da lei, que a gente podia dizer que era como se fossem os professores de teologia hoje em dia. Não tem um professor de teologia que preste, gente. Estou brincando, eu sou professor de teologia. Mas geralmente, também, realmente, os cabas têm um problema. Que é o quê? Quando você começa a ter muito conhecimento bíblico, se você não tomar cuidado, você se transforma em arrogante.
você começa a achar que sabe mais que os outros, começa a criticar a pregação, começa a criticar a prática de todo mundo. Só que para os mestres da lei era pior ainda, porque as pessoas não tinham acesso às escrituras, porque pouca gente sabia ler. Então os mestres da lei estudavam a lei, interpretavam da sua forma e diziam assim: nós também somos o referencial para os outros e as pessoas devem olhar para a gente. Como elas não conhecem a lei da forma como devem conhecer, elas nunca vão alcançar o padrão que Deus quer, só a gente. Ou seja, nós estamos falando de um grupo marginalizado, porque os fariseus achavam que nunca chegariam a Deus. Por outro lado, nós temos os fariseus e os mestres da lei, que achavam que só eles chegariam a Deus. O que é que Jesus faz? Olha, no primeiro versículo, já diz assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Os dois grupos estavam lá, mas olha a observação que ele faz, no versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Gente, Jesus ele conta as 3 parábolas para esses 2 grupos. Só que se você perceber, sempre que Jesus fala sobre misericórdia de Deus, ele está se referindo aos mestres da lei e aos fariseus, porque eram pessoas que se consideravam superiores. Na nossa igreja não tem isso, graças a Deus, mas está cheio de mestre da lei e fariseu na igreja de Cristo. Aqui, graças a Deus, não tem. Deus seja louvado por isso, amém, Senhor, que bênção. Quem são os fariseus e os mestres da lei de hoje em dia na igreja? São aquelas pessoas que têm repulsa pelos pecadores, porque eles não são. São aquelas pessoas que têm nojo daqueles que têm práticas que a palavra do Senhor abomina. São aqueles que têm nojo de homossexual. São aqueles que têm nojo de viciado em drogas. São aqueles que têm nojo de apenado. São aqueles que têm nojo de quem mais? De corrupto, de quem rouba. Aqueles que têm nojo de gente que se prostitui. Enfim, a igreja de Cristo tem nojo de gente de outras religiões. Aqui não, graças a Deus. A nossa igreja ama esse povo. Amém, gente? Eita, povo cheio de fé, glória a Deus, aleluia. Mas olha só, gente. Para Jesus, pouco importa. Olha só, vou falar um negócio que pode escandalizar, hein? Para Jesus, pouco importa quantas horas você ora. Quantas horas você ora? Ficou até redundante, né? Para Jesus, pouco importa quantos endemoniados você vai lá e expulsa o demônio. Para Jesus, pouco importa quantas pessoas você evangeliza. Mas como assim? Não é o que a Bíblia manda fazer? É, mas para Jesus, pouco importa isso se você não tiver um coração sedento por se relacionar de fato com Ele. E não viver religiosidade. E não viver demonstrações para as pessoas que você se relaciona com Ele. Era costume dos fariseus e de alguns mestres da lei usar a lei amarrada na sua roupa. Porque a Bíblia dizia para carregar a lei com ele. Então, literalmente, eles carregavam a lei para que as pessoas pudessem ver. Eles iam para as esquinas para orar, para que todo mundo pudesse olhar e dizer: olha, ali está um homem de oração. Para Deus, pouco interessa. Jesus está atrás de pessoas que buscam santidade, de pessoas que buscam se relacionar com Ele. Em segundo lugar, essas pessoas começaram a demonstrar frutos. Porque o que a gente mais vê, gente, é gente em ministério e em evangelismo, e não sei o quê, papapá. Amém, glória a Deus. Só que em casa é um cavalo batizado. Em casa é um pai ausente. No trabalho é um corrupto. Deus está pouco interessado no que você oferece para Ele, se você tem o seu coração distante dEle, porque o que você oferece para Ele, Ele não vai receber. Por isso que Jesus disse certa vez que antes de trazer a oferta, vai primeiro te reconciliar com o irmão, porque senão ele não vai receber a tua oferta. E oferta, gente, não é só oferta financeira não, é o que você dá para Ele. O coral estava aqui agora cantando de forma lindíssima, e isso é uma oferta para Deus. Eles não estão aqui cantando esperando aplausos, eles estão oferecendo para Deus a adoração. É isso que a Escritura diz, que a gente vem para cá para oferecer a Deus sacrifícios de louvor, que são fruto dos lábios que confessam o seu nome.
O que você faz para Deus tem que ser para Deus, mas para que as pessoas vejam os seus frutos, só que não somente de forma religiosa, mas como uma consequência da sua relação com Deus. Então, se você de fato é alguém que busca santidade, a sua família vai ser o primeiro lugar onde vão ver isso. A sua esposa vai reconhecer que você é um homem de Deus. O seu marido vai reconhecer que você é uma mulher de Deus. Você pode ajoelhar lá no chão e passar 2 horas orando. Se você se levanta e trata o seu cônjuge mal, para Deus pouco interessou quantas horas você passou orando. Você pode sair daqui e pegar a pista aqui, parar e sair evangelizando todo mundo que está na gauchinha. Se você não estiver com o seu coração disposto a amar os que estão excluídos, para Deus pouco interessa. Porque ele diz em Mateus 25, que ele estava preso e a igreja dele foi visitar. Ou ele estava preso e os bodes não foram visitar. Se no seu coração não há desejo de santidade, para Deus pouco interessa o que você faz. E é para esse povo que Jesus fala, gente. Então Jesus começa já aqui, pega esse povo e diz, espera aí, senta aqui que eu vou explicar quem é Deus. Quem é esse Deus que vocês acham conhecer e quem é esse Deus que vocês dizem que não conhecem. Quem é esse Deus, mestres da lei e fariseus, que vocês acham conhecer, e quem é esse Deus, pecadores e publicanos, que vocês estão querendo conhecer. Deixa eu explicar quem é ele, e aí ele começa, gente, ele já vai para a primeira parábola. Não fecha a tua Bíblia não, gente, pega a tua Bíblia aí. Aí ele vai para a primeira parábola. Versículo 4, ele diz, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimentos. Jesus aqui ele está falando sobre um Deus que é pastor, sobre um Deus que olha a sua ovelha, se afastando dele e vai até lá e resgata. E nós estamos aqui como resgatados. Aí você pode dizer, não, mas eu não me encaixo nisso não, porque eu, desde que me converti que não me desviei. Como é que Jesus veio aqui e tal e me resgatou? Se desde que eu me converti até hoje eu estou aqui. Meu amigo, você se desviou dele no Éden. Nós no Éden nos afastamos de Deus na representação de Adão. Porque nós somos assim. O nosso coração olha para os desejos da carne e porque nós somos podres, a gente olha entre um banquete, que é a presença de Deus, e a gente olha um biscoito Maria mofado, olha aquilo e faz, olha, um biscoito Maria mofado, uau, que gostoso, e a gente vai até aquilo. Porque o biscoito Maria mofado é a mulher que não é a sua, o biscoito Maria mofado é a proposta que lhe dão financeira que não é a correta. O biscoito Maria mofado é a mentira que você é levado a proferir com seus lábios. Gente, se vê alguém aqui que trabalha na fábrica Maria, eu só dei exemplo, tá? O biscoito Maria aqui, não é que o biscoito Maria é ruim, eu gosto. Mas é só um exemplo para dizer que é uma coisa simples. Mas o pecado faz isso com a gente, gente. Diante de algo grandioso que Deus tem para oferecer a gente, o diabo nos mostra um prato de lentilhas e a gente troca isso do que está na presença de Deus. Aconteceu isso com a nossa vida, gente. Já no Éden. E aí Deus, por meio do seu Filho na cruz, vai até nós, usando o sacrifício do seu Filho, nos resgata enquanto ovelhas perdidas e traz para a sua presença. Por isso que nós estamos aqui essa manhã. E essa manhã, você tem que se ver não como um religioso que vem cumprir um ritual, gente. É interessante que eu escuto muita gente dizer assim, brincando, claro, rapaz, eu vou logo para o culto da manhã, porque eu fico logo livre do dia todo, aí não tenho que ir de novo. Claro que as pessoas falam isso brincando, mas no nosso coração, a gente tem que se afastar do tipo de pensamento de que eu estou aqui com uma cerimônia obrigatória que eu tenho que cumprir. Estou lá para cumprir o rito de ir para a igreja, ir para a casa de Deus, para ouvir o homem de Deus, diante das pessoas de Deus, e pronto, agora vou para casa tranquilo, viver a minha semana, aí eu vou me esvaziando, chega no fim de semana, eu vou lá de novo para a casa de Deus, com as pessoas de Deus, ouvir o homem de Deus, que traz a palavra de Deus para a minha vida.
E nós sabemos que isso aqui não é casa de Deus, gente. Tem uma música de Aline Barros, que a pessoa que melhor canta essa música dela é Rebeca, que diz: somos casa de Deus, a morada do Pai. Nós somos casa de Deus. Na verdade, a Aline Barros plagiou de Paulo, que ele diz em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o santuário do Deus vivente. Você é a casa de Deus e você é a casa de Deus lá fora. Nós estamos aqui, gente, para sermos alimentados, para vivermos igreja lá fora, frutificando de fato o que Cristo fala. E a partir disso, quando eu entendo que eu fui resgatado por esse sangue na cruz, eu não posso ser a mesma pessoa. Não pode, não bate. Se você está aqui essa manhã, você no mínimo tem que entender, peraí, eu estou aqui por quê? Cumprindo um ritual? O que você está fazendo aqui? Qual é a sua função aqui? Ah, estão precisando de alguém que esquenta um banco, vou lá. O que Deus quer da sua vida, meu irmão? Minha irmã? O que Deus pretende de você essa manhã? O que Deus pretende da sua vida a partir do momento que você teve um encontro com Cristo? Houve um momento na sua vida em que você parou e fez: espera aí, a minha vida não é minha, a minha vida é dele. Houve esse momento na sua vida? Porque se houve, leve isso a sério. Peraí, a minha vida não é minha, então eu não tenho mais desejo. O meu desejo é dele. Os meus projetos são dele. A minha casa é dele. O que eu tenho é dele. Então um dia eu vou prestar conta. Eu me relaciono com ele. Agora, se nunca aconteceu na sua vida esse encontro, preste atenção, porque Jesus também fala para você nesse texto. O que acontece é que todos nós estávamos um dia separados, um abismo. Em Efésios 2, Paulo diz isso. E ele veio e nos resgatou. Então, por que eu vou murmurar? Aqui, as pessoas não fazem isso, graças a Deus. Mas na igreja de Cristo em geral, as pessoas costumam murmurar mais do que agradecer. Faça um teste, faça assim, ó. Rapaz, essa manhã eu não vou reclamar de nada. Faça o teste amanhã, segunda-feira. Não, segunda-feira é pau, né? Se eu não reclamar de nada, é difícil. Vamos ver outro dia, né? É mais complicado acordar na segunda-feira sem reclamar, né? Mas enfim, faça o teste, diga assim: Deus, hoje à noite você vai orar, você vai fazer: Senhor, amanhã eu vou só agradecer. Da hora que eu levantar, da hora que eu dormir, eu não vou reclamar de nada. Tu consegue? Ah, ouvi uns 3 misericórdia aqui baixo. Misericórdia. Fortalece, Jesus. Coloca a tua mão. Meu amigo, você acorda de manhã e fala assim, ó: eita pau, meu amigo. É cedo, né? Mas tem que trabalhar. Quem tem menino pequeno como eu, tem um despertador 5h30. Papai Gagal, meu filho. Obrigado, Senhor, por essa criança tão meiga essa hora. Né? Dá uma gratidão no coração. Só que, gente, se nós pararmos para pensar o que é a salvação, todo momento em que nós olharmos para o que é tribulação, nós sabemos que não estamos sozinhos, existe um Deus que direciona a nossa vida. Jesus nunca prometeu que você não teria aflição, que você não teria tribulação, que você não teria sofrimento. Ele prometeu uma coisa: você não vai estar só. O soberano do universo está do seu lado, meu amigo. Então, se eu reconhecer o que é a salvação na minha vida, isso já é motivo de gratidão, gente. Amém? Eu não gosto desse negócio de ficar repetindo. Diga amém. Diga misericórdia. Olhe para o seu irmão e diga. Olhe para o seu irmão e diga: eu não gosto. Olhe para o seu irmão e diga assim: ó, eu não gosto de repetir o que o pastor diz. Não é porque eu não gosto não, gente. Eu tenho uma angústia no coração toda vez que eu faço isso, sabe? Mas vamos lá. Volta para o texto aí. Olha só. É interessante esse negócio que eu estava pensando ontem sobre... aliás, hoje de manhã eu estava vendo esse texto, e aí pensando sobre essa questão de a gente sempre lembrar que temos um Deus soberano sobre nossa vida. E é interessante, gente, quando Deus nos resgata, quando Deus vem até nós, a pessoa às vezes diz assim: ah não, eu vou me esconder da presença de Deus. Eu escuto muita gente dizendo assim: ó, meu irmão, eu estou passando por uma angústia tão grande que eu quero me afastar um pouco de estar perto de Deus, que eu quero ficar só. E aí eu lembrei de um salmo, um trechinho de um salmo, que é um dos mais fantásticos da Escritura. Para você que acha que pode se esconder de Deus, como Jonas achou. Salmo 139 diz assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos.
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos, Deus. Antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces totalmente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu nem posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito, ó Deus? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Que Deus soberano é esse, meu amigo? Não tem como escapar do amor de Deus. Só pelo fato de entender o que esse texto diz, eu já deveria alimentar gratidão no meu coração, gente. Eu já deveria dizer, caramba, meu Deus, esse soberano olhou para mim. Esse soberano cuida de mim. Imagine aí, se Deus respondesse todas as orações que você fez. Onde é que tu estava hoje? Porque eu estava lascado. Como é que você estava se Deus respondesse tudo aquilo que você pediu? Sabe por que Deus diz não, muitas vezes? Porque Ele tem o melhor para nós, gente. Seja grato a Deus. E aí vem a segunda parábola, que é o mesmo ensino. É tipo assim, ó. Eu às vezes estou dando aula na faculdade, ensino médio e tal. Aí eu digo uma coisa, dou um exemplo. Aí fala, gente, quem não entendeu? Aí geralmente o povo tem vergonha e tal. Eu faço, quem entendeu? Aí 3 levanta a mão. Isso é quem nada. Que o povo não quer levantar a mão, né? Vamos lá, mas alguém não entendeu? Ah, não entendi não. Então deixa eu dar outro exemplo. Aí eu dou outro exemplo. Aí tem aquela pessoa que tem mais dificuldade, tipo eu, que tenho 25 mil transtornos. Aí eu faço, tem como dar outro exemplo? Aí o cara dá, e outro? Tem como dar outro ainda para eu poder entender. Jesus era esse tipo de professor. Ele dá um exemplo e fala, peraí, deixa eu dar outro exemplo aqui. Vou dizer outra parábola para você entender. Aí ele vai e fala, peraí, deixa eu dar outra. Entendeu agora? Ah, agora eu entendi. Aí Jesus traz o segundo exemplo. Cadê aqui? Perdi? Olha só. A parábola da moeda perdida. Ele diz assim, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. É interessante, gente, que naquela época, as casas mais pobres, elas geralmente não tinham janelas. Elas eram casas, que quem já viu imagens dessa época, você vê que eram casas coladas umas nas outras, e eram casas construídas em cima de chão batido. Então acumulava muita terra. Quando alguém perdia uma moeda, para achar era nó, meu amigo. Porque você não enxergava as coisas pequenas, porque só entrava luz pela porta. E aí ele diz que a mulher começou a varrer para encontrar. Ela pega uma candeia e vai botando nos cantos da casa para poder enxergar, para poder pegar a moeda. E aí ele diz, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meu amigo, Jesus é essa luz que iluminou o caminho para que você fosse encontrado. E Ele vem e tira toda a sujeira da nossa vida. Essa poeira, essa terra em cima e diz, aqui meu filho, ó, eu lhe encontro. E a gente às vezes fica preso a essa poeira, a essa terra do passado. Ah não, mas eu não posso, porque eu me prostituí. Ah não, eu não posso, porque eu roubei. Ah não posso, porque um dia a minha história ficou conhecida como não sei o que mais lá. Meu amigo, o santo de Israel, o soberano, aquele que pode sim acusar as pessoas porque ele é juiz, ele lhe perdoou. Quem é o mundo para lhe condenar, meu amigo? Você é livre em Cristo. Ele faz isso, Ele tira de nós tudo aquilo que desagrada a Ele, a partir do momento que você tem um encontro com Ele. E Ele joga em algo que esquece o seu passado. O problema é que nós não nos perdoamos muitas vezes. Esse é o grande problema. Deus nos perdoa e a gente carrega aquela culpa em nossas costas, esquecendo que o sangue na cruz nos purificou do nosso pecado. Então se liberte pelo sangue de Cristo. E aí, por fim, a última parábola. Vem a parábola do filho perdido. É interessante que na primeira parte dessa parábola, gente, ali a partir do versículo 8, Jesus estava falando
isso é um consenso entre os teólogos, que esse filho aqui mais novo, ele seria aqueles pecadores e aqueles publicanos. Era aquele que era extremamente ligado aos prazeres do mundo, era aquele inconsequente que estava longe da casa do Pai, aquele que estava querendo realmente estar longe da presença de Deus, porque queria curtir. Ah não, eu quero viver a minha vida, então eu vou viver a minha vida. E aí quando ele pede a herança do seu pai, você já deve ter ouvido isso várias vezes, ali era um decreto de morte ao pai. Por quê? Recebia a herança a partir do momento que o pai morre. E ele não, ele pede a herança antes. Ele diz, para mim você morreu, eu quero viver minha vida. É interessante também que a Bíblia diz que ele pegou parte das terras do seu pai. Naquele contexto, a terra, quando alguém dava parte da terra para alguém, é como se fosse quase um pedaço da sua vida. Porque da terra é que vinha o sustento. Então ele pede uma parte das terras do pai, vai curtir a vida, e lá ele começa a entender as consequências do pecado. Isso aqui, gente, é o mundo atual. É esse mundo hedonista, esse mundo que se escancara atrás do prazer. Nós somos assim. Nesse livro aí que eu escrevi agora, tem um capítulo que eu pergunto por que as pessoas procuram drogas, começam a usar drogas, e aí eu digo que o centro de tudo é a busca pelo prazer. Quando a pessoa vai atrás do crack, ela está atrás de prazer. Está atrás de maconha, ela quer ter prazer. Quando você trai a sua esposa, você está atrás de prazer. Quando você está roubando alguém, você está atrás de prazer. Ah, como assim? Sim, você quer, por meio daquele dinheiro, ter sensações que você não teria sem o dinheiro. Tudo que você faz de pecaminoso é o seu elo com o prazer destruidor. É o desequilíbrio na busca pela satisfação. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser moderados. Tudo aquilo que você buscar para a sua vida em busca de prazer, tenha isso com moderação para que não seja uma atitude que desagrada o coração de Deus e que vai lhe trazer destruição. Mas esse mundo é um mundo impregnado no prazer, gente. É onde o desejo é colocado como necessidade. Você olha, a Apple faz um iPhone novo, o cara tem um iPhone X. Tem outro agora depois de X, né? Alguém sabe qual é o iPhone novo aí? Ninguém aqui usa Apple. iPhone X, R, W, sei lá. O novo aí. O cara tem um iPhone X, ele olha e faz, tem um iPhone X. Lança o outro, ele faz, ai meu Deus, eu preciso desse iPhone novo. Eu preciso, porque como é que eu vou conseguir falar com as pessoas? E aí ele olha aquilo, e aí começa a focar a sua vida naquilo, porque aquilo vai lhe trazer satisfação. Chega um cara e diz, passa o iPhone. A pessoa, não, meu iPhone não. E aí o cara mata aquela pessoa por causa de um objeto que daqui a 5 anos não vale mais nada. A nossa vida nesse mundo não vale mais do que um objeto. Esse mundo pecaminoso coisificou o que Deus considera a sua obra-prima. Nós hoje temos menos valor do que um animal, por exemplo. Quem aqui lida com direito sabe disso, que se você chutar uma pessoa, você pode ter aí, você vai pagar uma cesta básica, vai prestar serviço na instituição. Se você chutar um cachorro, você vai passar 5 anos preso. Então chuta uma pessoa é melhor, né? Alguém sobe aqui e me chuta para eu descer. Eu não estou dizendo para chutar um animal, eu estou dizendo é que o pecado do mundo transformou o animal em algo mais valioso do que a criação primária de Deus. Esse é o mundo onde nós estamos, gente. E aí vem esse filho, cada vez mais se afastando de Deus. Eu não vou ler aqui porque eu já li o texto, mas enfim. E aí ele chega numa situação que era a mais repugnante para um judeu. Trabalhar com porcos. O porco era o animal mais repugnante para o judeu, gente. E aí Deus deixa aquele cara chegar numa situação de estar cuidando de porcos e desejando comer a comida dos porcos. Ele olha para aquilo e aí diz, preciso voltar para casa. Olha só, gente. Quando você olha para esse texto, você vê alguém tomado pelo pecado, afogado na lama, literalmente na lama junto com os porcos, e ele olha para a sua história e diz, eu tenho um pai que me recebe, eu preciso voltar para casa. Meu irmão, independentemente da lama onde você esteja vivendo, independentemente do que você esteja fazendo, das porcarias que você esteja fazendo, existe um pai que te abraça e te quer de volta em casa. Esse Deus, é esse Deus de quem Jesus fala, gente. Mas aí,
o caba diz, vou para a igreja de Cristo. Aí diz, vou lá para o Campus Metropolitano, porque lá vão me aceitar. Aí o caba entra naquela porta ali, aí de repente, chega, quem é que eu vou dizer aqui? Deixa eu dar um exemplo. Pastor Pedro, estou brincando, Pastor Pedro, só um exemplo. Tá? Chega a igreja de Cristo e faz, epa, peraí, fica aí fora, meu amigo, aqui não é seu lugar não, aqui é lugar de gente limpinha. Aqui é lugar de gente em ordem. Aqui é lugar de gente que toma banho todo domingo para ir para a igreja. No sábado, mano, no domingo toma porque é para ir para a igreja. Aparece aqui, gente, a melhor representação que eu vejo da igreja de Jesus contemporânea. É a igreja que rejeita os pecadores. Eu durante muito tempo trabalhei com pessoas de outras religiões. Trabalho hoje ainda mais intensamente na obra missionária. E eu lembro de muita gente que eu evangelizava e se convertia e dizia assim, ó, mas me diga uma coisa, Saulo. Nessa época eu não era pastor. Me diga uma coisa, Saulo. Eu preciso ir para a igreja? Não, mas por quê? Não, porque se eu for para lá o povo vai me rejeitar. Não vai nada? Vai. E aí eu fiz algumas experiências e vi que a igreja rejeitava esse povo. Ontem eu estava falando com um pastor, amigo, o pastor Thomas, que passou no vídeo aqui, da igreja em Recife. Eles têm um trabalho muito, muito poderoso com travestis. E ele mostrando para mim o áudio de uma irmã do ministério lá, que trabalha com travestis, com um cara que lidera em uma área de Recife a prostituição com travestis. Um travesti também que lidera eles. E aí a irmã lá, conversando com ele, e ele mostrou o áudio para mim, do cara dizendo, olhe, eu preciso abandonar essa vida. Eu vou para a sua igreja. Eu vou cortar meu cabelo, vou tirar o meu implante e eu vou servir esse Deus. Aí eu, caramba, diga aí, velho. O processo desse cara chegar na igreja, tirar o implante, ter toda a mudança que tem para isso aí, é um processo que demora. Como a igreja recebe esse cara? A igreja dele recebe esse cara. Eles já contrataram vários travestis lá. Inclusive, Dr. Sérgio Falcão aqui fez a cirurgia de um que eles mandaram para a gente, para tirar o implante. Como nós recebemos essas pessoas? Esses pecadores, esses publicanos. Nós somos irmãos mais velhos ou nós somos os que se reconhecem como irmãos mais novos que Deus resgatou? Quem é você nessa história? Olha o que o irmão mais velho diz. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu, seu irmão voltou, teu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Gente, esse filho novo aqui esse filho mais velho estava tão perdido quanto o mais novo. Ele não conhecia o seu pai. Por que a gente vê que ele não conhecia o seu pai? Porque ele se surpreende com a atitude de seu pai. Se ele conhecesse o seu pai, ele sabia que o seu pai tinha coração para trazer o filho de volta e fazer a mesma coisa. Esse é o tipo de gente que está dentro da casa do pai, faz todo o serviço, e varre, e vai para o campo, e colhe, e trabalha em ministério, mas não conhece o seu pai. Se acha superior ao irmão mais novo. Está cheio de gente assim na igreja de Cristo, gente. As pessoas que olham para o preso, lá no presídio, dizem assim, tem mais que morrer mesmo, meu amigo. Tem 25 numa cela que cabe 5, então cabe 25. Prostituta, safada, morra. Eu tenho um pastor amigo, que ele, como pastor de jovens, essa história é real, em determinada cidade, ele como pastor, saía com a galera, os mais próximos dele, o cara lutava e tal, saía com os mais próximos dele, e subia na avenida da cidade dele, onde tinha prostitutas, jogando garrafa nas prostitutas. Pastor. Entenderam a história? Ele era pastor, saía com alguns amigos seus da igreja, jogando garrafa nas prostitutas. Aí os caras diziam, nunca vai se converter mesmo, tomara que morra. Olha o nível. Como é que é o seu coração quando você vê um pecador lá fora? Porque nós somos pecadores aqui dentro. E está cheio de pecador lá fora. O que te separa de quem está lá fora? Só a graça. Mais nada. Você não fez nada. E o que esse filho aqui achou é que ele fazia por merecer.
Mas o que nos leva para Cristo não é o que você faz, é o que Ele fez, gente. Entenda isso. E aqui, gente, essas pessoas são aquelas que têm a justiça acima da misericórdia. Eu vou finalizar, mas o que é o elemento que Jesus usa para dizer que Deus se compadece? O arrependimento. Jesus não fica insistindo com quem quer viver no pecado a vida toda, não. Não. Ele diz, inclusive, para tirar do meio. Mas para todo aquele que se quebranta na presença dele, ele apaga os seus pecados e traz para junto de si. E aí, o texto finaliza dizendo, só uma coisa antes, como é que eu sei que esse filho se arrependeu? No versículo 18, ele diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Essa expressão contra o céu, eles usavam para dizer pequei contra Deus. Porque para não usar o nome em vão, eles usavam céu. Pequei contra Deus e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Existe na igreja de Cristo a cara de pau, a safadeza, que é a pessoa que vive em pecado, fingindo que está tudo bem. A hipocrisia. Existe o remorso. Remorso é quando você para de pecar com medo das consequências que você vai ter. É aquele que a mulher pegou traindo e faz, meu Deus, e agora vai ficar todo mundo sabendo. Isso é remorso. E arrependimento é quando você para, olha para si e faz, meu Deus, eu fiz o coração de Deus se dobrar, chorar com minha ação. Eu fiz a minha esposa sofrer com minha ação. Eu fiz as pessoas sofrerem com minha ação. Isso é arrependimento. Você pensa primeiro no outro. Veja que o filho, ele diz, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Isso é arrependimento. E aí ele vem para a igreja de Cristo, a igreja de Cristo repudia ele. E aí o texto finaliza dizendo, meu filho, nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Jesus quer que você se reconcilie com Ele. Jesus quer que você entenda o seu pecado. Mas quer também que você entenda que as pessoas aí fora são tão pecadoras quanto você. A diferença está só nas consequências dos pecados de um e na consequência do pecado de outro. Eu queria finalizar com esse videozinho, a banda pode subir, mas tem um videozinho rápido que a gente vai finalizar com ele. Você fica aí ainda que a gente ainda vai ter um breve momento. Tá pronto aí o vídeo? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears
Meus irmãos, essa música foi escrita por um homem que tinha acabado de perder sua família. E essa música fala sobre a graça. Essa graça que é de graça. Você não fez nada para merecer a salvação em Cristo. A Bíblia diz que a atitude foi totalmente do céu para nós. O céu sagrado beijou o que é profano, que somos nós. E nós somos resgatados por Ele. Nós vamos ter um momento agora, que é um momento para pecadores. É um momento para aqueles que são rejeitados. É um momento para aqueles que olham para si e têm plena convicção que se depender de você, você não será salvo. Esse é um momento para todo aquele que olha para si e diz: eu não valho nada. O que eu tiver de valor vem da cruz. Eu não sou ninguém. Quem restaura a minha identidade é o Senhor Jesus Cristo. Se você se considera assim, um pecador, mas resgatado, como nós vimos nessa música. Se você se considera assim, um nada, mas que é transformado em alguém pelo sangue de Cristo. E se você essa manhã diz: eu sou dele, e ele me reconciliou, não obstante que os meus pecados, mesmo eu sendo um pecador desgraçado, eu sempre estou diante dele dizendo: Senhor, me fortalece porque eu quero alegrar o teu coração. Eu não presto, mas o Senhor presta em mim. Se você se reconhece assim, vem agora participar desse memorial, dessa cruz que nos reconciliou com Deus.